Olá! E mais uma vez estamos aqui no nosso segundo encontro dessa nova temporada que fala sobre o livro, as cartas aos Efésios. Nádia, você vai brigar comigo se eu falar que eu tive vontade de alterar o título do nosso bate-papo? Por quê? Calma. O título fala O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. E, Nádia, lá vem eu de novo querendo trocar o título. Briga comigo, Vai não. lá, dá uma ideia e que a gente repassa depois. Uma ideia contraditória, mas que vai fazer todo sentido quando a gente conversar. A predestinação da graça. Que tema lindo, né? Eu que gosto de falar de Aí graça, sim, tudo eu encaixo a graça. é. E falando em graça, eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou começar lendo um poema que é uma música de um grupo muito antigo chamado Prisma Brasil. Olha só. O título desse poema, dessa música, diz: Agradeça ao Pai. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver, se a lua você vê clareando ao seu redor e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. E se honestamente o seu pão você ganhou e alcançou seu alvo sem mentir, se Jesus esteve todo o tempo com você e a sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça. Agradeça e agradeça a Jesus pelo seu viver. Por que que eu comecei o nosso bate-papo com essa música? Porque hoje a gente vai falar sobre cartas aos Efésios, mas uma carta que o escritor fez uma lista gigantesca de agradecimento. E para começar a nossa conversa, vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Nádia, você ora? Oro sim. Querido Deus, nosso Paizinho amado, nós queremos agradecer também. Nós vimos o exemplo nesta carta que a gente está estudando, da importância disso, como faz bem olhar e reconhecer tudo o que vem de tuas mãos. Por isso agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde. Agradecemos também, Senhor, pelos amigos, pela verdade que temos pela Bíblia, mas também nós agradecemos porque em meio à turbulência, aos problemas desta vida, temos uma mão estendida para nós. Então, obrigado por nos acolher, nos abraçar, nos consolar, nos confortar. Fica conosco neste estudo e nos torne mais gratos, Senhor, pela tua graça. Rogamos por Jesus. Amém. Amém. A semana passada, nós confirmamos ou descobrimos quem é o autor da Cartas de Efésios, né, do livro de Efésios, e eu comecei falando que ele, Paulo, ele escreveu uma carta de uma lista enorme de gratidão. E aí, para esquentar o assunto, Débora, nós não combinamos isso, mas eu quero pegar de surpresa mesmo. Eu queria que você desse 3 motivos de gratidão hoje, agora, já. Hoje, bom, a gratidão pela vida, o dom da vida, a gratidão por eu ter o privilégio de conhecer essa verdade maravilhosa, por eu ter acesso à graça de Deus e, e pelo amor de Deus também, né? E porque a sua misericórdia, o seu amor, é por isso que eu estou aqui hoje. Pela misericórdia e pelo amor de Deus. Tudo que eu tenho, que eu sou, vem de Deus. Amém. E você, Nadima? 3 motivos de gratidão. Jesus morreu por mim, porque Jesus vive perto de mim, ele me consola, ele me anima, é tudo na minha vida. Então, a minha gratidão
por esse amor tão grande e minha gratidão pela família que eu tenho, pela família de origem, pela família atual. Olha, é só bênção realmente. E são presentes de Deus, então minha gratidão por Jesus, pelo que ele fez por mim e pela minha família. Que lindo. Meninas, eu confesso que eu quebrei a cara com os agradecimentos de vocês. Por quê? Quando eu pensei, eu tava doida para pegar vocês, porque eu pensei que vocês iam falar: "Ah, eu agradeço pelo emprego, agradeço pelo carro, agradeço pela casa, pela comida". Não. Vocês foram no alvo de agradecimento da mesma forma que Paulo fez. Paulo, ele fez uma lista extensa de agradecimentos, mas ele não fez agradecimentos de coisas materiais que são importantes. Não estou falando isso. Mas ele fez agradecimentos num nível maior. O nível era tão maior que ele denominou essas bênçãos como bênçãos espirituais. Dé, o que de fato, eu sei que vocês duas já deram um grande spoiler do que é bênçãos espirituais, mas do que de fato Paulo falava quando ele usava essa nomenclatura? Dessas bênçãos espirituais. O que que isso realmente significa, né? A gente tem que entender que elas não são assim algo abstrato ou intangível, quando fala em bênção espiritual. Pelo contrário, elas se referem em benefícios concretos que os cristãos podem experimentar em suas vidas. Aí essa lista inclui coisas como a redenção, o perdão dos pecados, a adoção como filhos de Deus, a herança do reino dos céus e a presença do Espírito Santo. Então essas bênçãos são chamadas espirituais porque elas não são resultados de esforços humanos ou de conquistas materiais. Talvez eu e a Nadma, quando a gente respondeu, nós fomos levadas por este lado porque a gente já tinha estudado o tema. Então a nosso mindset já mudou em relação a isso. A gente não percebeu, mas já mudou. A gente já percebe o quanto isso é valoroso, né? Que são os frutos da graça de Deus. E não é mérito humano isso, não. A gente entende que isso só vem de Deus. Nós recebemos pela graça de Deus. Inclusive, eu gostaria de ler aqui aquele verso de Efésios, né? No capítulo 2, versículo 8, que diz que porque pelas graças sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, essas bênçãos, elas vêm de Deus, elas têm implicações práticas para a vida do cristão, né? Quando a gente fala de redenção, significa que os cristãos foram libertos da escravidão do pecado, né? Aí agora nós podemos viver uma vida de santidade e de obediência a Deus. O perdão dos pecados, que também é algo que nós somos gratos a Deus e que Paulo menciona, significa que os cristãos, eles não precisam mais carregar o peso da culpa, da condenação, mas eles podem desfrutar da paz e da comunhão, né, com Deus e a adoção como filhos de Deus. Então isso a gente faz parte da família de Deus, como a Nadma bem disse ali. Fazemos parte de uma família. Então essas bênçãos espirituais, elas são algo muito, muito concreto. São bênçãos muito visíveis. E bênçãos, assim, quando a gente vê essa questão das bênçãos espirituais que Paulo menciona, a gente vê que o material é algo meio que fútil. Não se compara, né, com essas bênçãos aí que Deus nos dá. E a gente pode até denominar também como bênçãos reais, né? Reais. O real sentido de bênção é isso. Ô, Dé, você falou algumas coisas aí, como, por exemplo, adoção, herança. Eu gosto muito do tema de herança, viu? Eu sei que para eu falar sobre herança, para eu trabalhar com herança, tem que ter algum falecido. Mas a gente já vai falar sobre isso. Só que quando você falou sobre adoção, eu queria trazer essa ideia para a Nadma. Nadma, quando a gente fala de adoção, significa que nós fomos escolhidos. Vamos pensar, né?
nós fomos... Eu vou num abrigo adotar uma criança. Essa criança, ela foi escolhida, ela foi aceita. E por que traz essa analogia da adoção para a questão espiritual? O que isso tem a ver, Nadma? Quando você vê numa adoção, você não vai lá atrás do melhor DNA, você não vai pedir os exames, né, de sangue, etc. Você até vê dentro de uma normalidade, né, essa criança, mas o que que você aceita? Eu aceito ela e pronto, acabou. Até vou dar mais uma historinha, né? Uma amiga minha, ela recebeu um contato de uma pessoa que falou, olha, tem uma pessoa que está adotar uma criança. E eles marcaram naqueles idos tempos, né? Hoje já está até uma mulher casada, essa menininha. E ela chegou numa estação de trem e a moça estava lá com a roupa do jeito que descreveu e ela falou assim: "Você quer ver primeiro porque se você tipo não gostei, tá tudo certo?" Ela falou: "Não, eu não preciso disso. Eu vou levar o bebê." Então é incrível que essa adoção que nós somos, nós os recebidos, tá? Não importa quem eu seja, o que eu tenha praticado, isso não entra no rol da minha ficha, não está no meu 171, entenderam? Não é isso. Não importa quão ruim eu fui, quão mal eu seja, o que importa é esse amor tão grande que me aceita como eu sou. Sabe? É lógico que depois que eu sou aceita como eu sou, eu vou falar assim, não, algumas coisinhas eu não quero mais fazer, por conta desse amor que é tão grande. Mas essa é a virtude divina. Eu quero você, e do jeito que você é, do jeito que você vier, venha a mim, do jeito que você está. Eu acho isso, assim, fantástico. E por que nós somos adotados? Para sentirmos esse amor, mas para que a gente possa ter, de fato, a liberdade, tirar o pecado da nossa vida, para a gente poder viver uma nova vida ao lado de Jesus. Isso é incrível. Ô, Nadma, eu tenho que trazer umas coisas práticas do que você falou aí. Se eu estiver viajando, você me corrige, você Tá. é nossa professora. Quando a gente fala, por exemplo, essa moça que você deu exemplo, ela não tinha filhos, ela tinha uma vida completamente diferente. Vocês são mães, vocês sabem que a vida, quando tem filho, é um, quando não tem filho, é outra. E no meio de tudo isso, tem o amor que você falou, tem a generosidade, né? Porque é uma generosidade que não é de todas as pessoas, porque a gente sabe aí, se a gente olhar os estudos, que tem muito mais pessoas querendo adotar do que crianças a serem adotadas. Mas talvez falta um pouco de generosidade dessas pessoas, porque senão a conta não bateria, a conta daria certinho, né? E aí, quando a gente pensa nessa generosidade da adoção, a vida muda, a vida é transformada. Há um preço a ser pago, né? E quando a gente pensa nesse preço, nessa redenção, nessa generosidade, trazendo com um olhar espiritual, como que a gente pode mesclar isso, Nadma? Trazendo o exemplo da adoção material para a adoção espiritual, a generosidade de quem adota, a generosidade de quem nos adotou, que você já falou quem é, e a transformação de vida de quem é adotado. Como que você pode trazer isso para a gente? Quando a gente analisa, eu sou de uma família que nós temos muitos adotados na nossa família. Então, o primeiro aspecto que eu tenho para dizer é assim, o amor é igual. De irmãos, de irmãs, de primos, quem quer que seja, entrou para a família, entrou. Então, não tem comparações, não tem nada, ele está ali, ele faz parte. E para mim, essa é a parte espiritual que é importante. Quando eu entro para a família de Deus, eu já faço parte. Eu sou, de fato, filho. Não importa a minha genética, não importa o meu passado, eu estou ali. E na questão espiritual, isso é fundamental, é ser aceito.
todos nós, seres humanos, necessitamos ser aceitos e ser amado por alguém. E quando a gente está nessa questão espiritual, a gente vê que essa é a realidade. É um pai que, mesmo tendo perdido o filho, ele nos resgata, ele nos adota e fala: agora vocês são meus filhos. E eu amo incondicionalmente. Então, para mim, isso, assim, é, é a dose suprema de um amor. Porque não é pelo que eu fiz, não é por merecimento, sabe? É um amor tremendo que vem e transborda a ponto de chegar e nos alcançar. E isso é muito importante. Não sei se eu cheguei em todas as partes aí que você quis colocar, se eu esqueci alguma coisa, pode. Eu acho que você até expandiu. Você falou algo e eu anotei aqui que eu achei lindo. Entrou para a família, o amor é igual. Ai, que coisa linda. E aí eu pensei que quando entra para a família, eu estou visualizando uma família, uma criança chegando, algumas crianças, né, chegando nessa família, o amor é igual. E qual é o objetivo de tudo isso? É a união entre todos eles, né? Entre todos. Quando você falou assim, entrou para a família, o amor é igual. A união é o que é a primazia ali da situação. E trazendo de novo para o espiritual, esse era o plano divino, a adoção que Jesus fez com a humanidade. O plano dele era essa união, era esse amor de forma igual, igual como você falou? Sim, o plano dele original era: eu vou ter filhos e pronto. Aí, quando veio o pecado e nos carregou, nos escravizou, Jesus voltou e nos adota. Esse é o plano espiritual. É uma nova chance. Então, eu quero voltar à historinha da minha amiga. Não era o primeiro filho, viu, Esther? Ah, tá. Era a quarta que ela estava sendo adotada. A A quarta é quarta. Pensar adotada. nos dias. Não, ela já tinha dois dela, e adotou mais uma e depois veio mais um. O quarto filho. E não importa como você venha. E se fosse para ter o quinto, o sexto, não importa, sabe? Essa medida de amor que eu estou exemplificando com a história da minha amiga é a medida de Deus, não importa. Eu preciso de todos vocês, porque vocês me completam, mas não importa como vocês estão vindo. A parte de Deus é esse de dar amor, essa reciprocidade da parte dele é grande. Agora, quando há adoção, também tem o outro lado, e é isso que eu estou imaginando que você quer chegar. Eu sou a adotada e eu entro para essa família. Eu só vou ter gratidão, alegria, sabe? Porque eu vejo tanto amor refletido. No caso, eu via tratamentos médicos, eu via enxoval novo, quartinho de bebê. Tudo isso eram coisas para mostrar um amor que já existia. Então, é fantástico a gente ver quantas coisas Deus também tem feito para mostrar esse amor. E daí a gente fica negando fazer um nada, vamos dizer, né? Ô, Nadima, eu viajei nessa sua explicação, fiquei até emocionada, porque aí a gente começa a pensar além, né? Sim, A Dé citou a palavra adoção, aí a gente já trouxe isso. E aí, com a sua fala, que eu vou repetir, entrou para a família, é amor igual. Sendo amor igual, é participante de tudo que aquela família tem. Se torna herdeiro. sim, E, se tornando herdeiro, o que que a gente pensa? Vai receber uma herança. Aí, o que que é uma herança? Herança é um bem, é algo valioso que todos os herdeiros têm direito. Só que, para se ter uma herança, tem algumas características para se ter uma herança. Tem que ter um falecido, alguém tem que morrer para se ter uma herança. Tem que ter bens, tem que ter herdeiros legítimos para participar dessa aliança e tem que ter o aceite. Por que o aceite? Porque a gente ouve aí na mídia quantas pessoas abrem mão de uma herança. Abrem mão, dá a herança para uma ONG, para o governo, ou é jovem revoltadinho, eu não quero participar disso, dessa herança. Então, voltando, tem que ter, alguém tem que morrer, tem que ter um falecido, tem que ter bens,
tem que ter herdeiros legítimos, e aí os legítimos, não importa se são gerados ou se são adotados, entrou para a família por amor, né, Nadima? E tem que ter o aceite. E pensando nisso, a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Cristo, de Cristo. Só que tem uma outra coisa, Dé, que parece assim um pouco estranho. Ao mesmo tempo que nós somos herdeiros de Cristo, ou seja, nós temos direito aos bens que ele deixou para nós, porque ele morreu na cruz, ele morreu. Então, já tem aí, ó, vamos colocar um tiquezinho, alguém morreu, Jesus Cristo morreu na cruz. O bem, a gente tem o bem da eternidade. Só que a Bíblia fala que nós somos também a herança. Além de termos a herança, nós somos a herança. Como que é isso, Dé? Bom, Paulo ele enfatiza muito ali toda a importância, né, de tudo o que Deus nos deu. Fala da generosidade de Deus, que é algo inimaginável. Então, ele nos deu tudo o que temos, desde a nossa vida até as bênçãos diárias que nós recebemos. Mas essa generosidade, ela teve um preço alto, que foi a morte de Jesus na cruz. Quando eu aceito essa morte de Cristo, quando eu entendo o propósito da salvação, que quem eu sou, eu me torno assim, eu fui o alvo, sabe? Eu fui algo, quando Cristo estava morrendo na cruz, eu era o centro, né? Então nós nos tornamos assim a peça-chave, porque se não fôssemos nós, o amor que ele tem por nós, nada disso teria acontecido. E não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu que você. Eu vou só fazer um complemento, mas você respondeu tão bem que falou assim: quando ele morreu na cruz, eu era o alvo. Se você era o alvo, você era o centro, você era muito valioso. Tá aí o porquê que a Bíblia fala que nós somos, além de herdeiros, herdeiros da promessa da eternidade, nós somos a própria herança, porque nós temos um valor tão alto, tão alto. Gente, quantas vezes a gente acorda se achando a pior pessoa? Ai, tô muito magra, tô muito gorda. Ai, tô cansada. E Jesus pagou um preço altíssimo para mostrar isso que a Dé falou, que nós somos o centro do seu amor. Que forte isso, né, Nadima? Você que gosta tanto de falar de amor. E sabe o que Sem que eu dúvida. vejo também? Esse sacrifício ele foi perfeito, né? Foi um preço alto que nos trouxe salvação. Não foi nada barato. Custou a vida de Jesus, né? Só que Paulo ele também nos lembra que essa salvação ela é abundante e gratuita. Então não tem nada que eu possa fazer para merecê-la. Eu preciso aceitar essa generosidade. A única coisa que eu preciso fazer, porque merecer eu não mereço. Eu, como a Nadima também falou, eu posso ter sido a pessoa mais maldosa que já existiu. Mas se eu me arrepender e eu aceitar o sacrifício de Deus, eu ter esse aceite da herança de Deus, da morte de Cristo, pronto, eu faço parte. Eu faço parte dessa família e pronto. Não tem mais discussão. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo, como eu posso ser a pior pessoa do mundo. Se eu aceitar, a única coisa que eu preciso fazer é aceitar. Mais nada. Odé, e falando nisso, quando você fala assim, eu faço parte. Quando a gente faz parte, a gente recebe um selo, que é o nosso nome. Então a gente vai lá no cartório e coloca lá. A partir de agora, você faz parte da família Soares, da família Forte, da família Braga. Então, esse é o nosso selo. Nadma, na questão espiritual, a gente tem esse selo, Nadma. A gente tem essa Tem garantia que a selo. gente faz parte. Sim, tem o selo e tem a garantia, são duas coisas separadas, tá? Antigamente se usava em cartas, em tudo, tinha-se um selo, uma espécie de
cerazinha que ela endureceria com o selo. Aquilo dizia de quem era. Então é a marca, é o registro, tá? E nós temos esse registro com a presença do Espírito Santo na nossa vida. É como se ele carimbasse a gente, tá? Então nós somos do Espírito Santo. E a garantia é também o Espírito Santo que dá dessas promessas todas de Deus, do céu, da nova terra. E aí a gente entra no seu título. Qual era o título que você daria? A predestinação da graça. Isso. E o que que isso tem a ver com esse selo e com a garantia? Pode responder. Ah, eu faço Agora é questão de minha vez de fazer a responder. pergunta. Quando Viu? a Dé falou assim, aí a gente se torna, se a gente aceita, primeiro ela falou, se a gente aceita, tem a condição do aceite lá da herança, É, lembra? Que é um contrato, na verdade, tem que sim, ter o aceite. Se a gente aceita, a gente se torna herdeiras, a gente se torna participante. A sim. partir do momento, vamos pensar na vida terrena, a partir do momento que eu fui adotada pela minha mãe chama Nadma, um exemplo. A Nadma me Ok. adotou. Aí eu aceitei essa adoção, eu recebi um selo, que é o nome que a família dela me dá. Eu tenho a garantia de fazer parte dessa família. E aí, gente, eu tô predestinada a receber todas as bênçãos espirituais. Aí eu levei para o lado espiritual, mas as bênçãos terrenas Sim. também, nesse caso. As bênçãos espirituais que o Senhor nos deu, ou no caso aqui terreno, as bênçãos materiais que a família que me adotou pode me proporcionar. Então, quando a gente fala de predestinação, veja, isso é muito importante a gente frisar, vamos colocar assim, uma atenção bem grande. A predestinação que a gente acredita, que a gente conhece através da palavra de Deus, é a predestinação pelo aceite que nós fizemos. Então, a partir do momento que a gente aceita o Senhor como Salvador, a gente aceita a sua graça redentora, nós estamos predestinados a receber as bênçãos dos céus. Isso nada tem a ver com aquela predestinação que é pregada por aí, que Jesus escolhe. Ó, aqui somos em três. Jesus vai escolher duas entre nós, ou vai escolher uma só, e a outra ele não está nem aí. Isso não existe. Isso é uma mentira do inimigo para descaracterizar o caráter de Cristo, que é o amor. Não é isso, professora Nadma? Eu respondi certo para você? Respondeu certinho. E tem mais um detalhe. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas era o meu destino casar com essa pessoa. Ei, você que escolheu, certo? Então, nós não podemos misturar as coisas. A predestinação bíblica é cada um de nós foi predestinado para a salvação. Tipo, pega o teu bilhete, porque você já vai nessa viagem da salvação. Até aqui o bilhete, eu já paguei para você ir. Pode ir. Eu dou o aceite, conforme a Esther falou, e ó, fui. Essa é a predestinação bíblica, não essa predestinação de coisinha, hoje levantei com o pé esquerdo, eu tô sofrendo aqui porque é meu destino. Não, você não tem esse tipo de coisinhas, Deus não para isso não. A, a predestinação está acima disso. Você é do céu, é isso que ele quer dizer. O seu lugar não é aqui. Então vamos lá, acorda, pega o rumo do céu. Você está predestinado para o céu, não para essas outras coisinhas. E, ô Ah, Nadma, sabe o que que eu acho legal nessa questão de predestinação? Nós estamos predestinados para a eternidade, e Sim, isso é algo que está no nosso coração, porque todo mundo tem vontade. Ninguém, se a pessoa ela está em sã consciência, está bem, ela não quer morrer. sim, Então a gente já tem essa eternidade aqui no nosso coração. E Deus, ele conhece o fim desde o princípio. Então, o fato dele conhecer se eu vou aceitar ou não a salvação, não significa que foi ele que escolheu. Ele, não, ele me deu a liberdade de escolher, mas ele sabe o que eu vou escolher. É diferente dele sim. me obrigar a escolher. Ele não me obriga a escolher, ele só sabe o que eu vou escolher. E o que ele tem para eu, o que ele me oferece é a salvação.
É isso. Deus honra a escolha humana. É Isso. isso. Ele Deus nos honra dá a essa, escolha humana. essa Ele possibilidade, né? respeita. É, Exato. E isso faz parte do caráter dele. E sim. além disso, ele honra a decisão humana, mas a sua graça é tão infinita que ele sempre está insistindo com educação para que a gente abra nossos olhos e mentes. Tem um texto aqui que eu queria ler para vocês, é um texto bem curtinho, uma frase, na verdade, que diz assim, ó, sobre Adão e Eva, onde tudo começou lá sobre a decisão deles. Quando Adão e Eva pecaram, eles deveriam morrer, porque tocaram o fio desencapado. Vamos colocar assim. Eles foram lá no terreno do inimigo, eles foram corajosos nesse sentido. No entanto, eles não morreram imediatamente, porque o plano da salvação, criado por Deus antes da fundação do mundo, foi imediatamente ativado. Esse plano era Cristo. E quem crê em Cristo, quem escolhe ser encontrado em Cristo, é salvo do poder e das consequências do pecado, da culpa, da alienação e da morte. Gente, o que que é isso? Isso é a pura predestinação da graça. Coisa mais linda, né? Não é isso, meninas? É a coisa, Mesmo. Nossa. não tem, a gente fica sem palavras assim para poder expressar a bondade de Deus, né? É algo que a gente sente, transborda e não e pronto. Que E o que que a aceita. gente tem que fazer? E aceita isso. O que que a gente vai fazer? Aceitar e ser grato. Que aí E entra pronto. nessa questão de Paulo. Foi por isso que ele quis agradecer, ele quis expor esses motivos de gratidão. E ele quis mostrar o quanto esses motivos são elevados. Não tem nada a ver com nada, com nada terreno, né? É muito superior. Só queria fechar dizendo assim, que quando eu aceito, eu dou esse sim, já vem de presente essa graça de Deus para minha vida e o Espírito Santo para minha vida. E olha que interessante, o Espírito, quando experimentamos o Espírito Santo, é uma antecipação da nossa vida futura lá no céu. É a Então, garantia, se eu né? já quero viver no clima, é a garantia. No clima, eu já preciso aceitar o Espírito Santo como um Deus na minha vida, um Deus que é igual a Jesus. Sabe o que que eu me lembro também, Nadima? É que assim, como você estava falando de adoção, né? Quando você é adotado, você faz parte daquela família, você começa a fazer as coisas que aquela família faz, você vai aprender os costumes, você vai aprender a forma de falar, você vai conviver, né? E você vai fazer parte daquilo. Paulo, ele chama essas pessoas como ele fala que nós somos um corpo, né? Ele dá o nome de um corpo. E aí, quando você aceita, você faz parte desse corpo. Quando você faz parte desse corpo, ele não quer dizer assim que é só um grupo de pessoas que compartilham da mesma fé. É um corpo vivo e ativo. Cada membro tem um papel importante para desempenhar. E ele escreve, né, lá em Efésios 4:4. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Então, assim, a gente foi teve uma junção ali, né? Mesmo com as nossas individualidades, mesmo tendo os dons diferentes, mas nós fazemos parte de um corpo. Nós somos membros de um corpo. Assim como tem a minha cabeça, minhas mãos, meus pés, fazem parte do mesmo corpo, mas cada um tem uma função diferente. E quando essas pessoas diferentes são adotadas por Deus, são aceitas ali por Deus, fazem parte tudo do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Dé, muito bom ouvir você falar isso. E para encerrar, eu preciso fixar algo na mente de vocês. Sim. Fui ao dicionário de novo e procurei a palavra predestinação. Olha só, predestinação significa eleger.
eleição, eleger alguém. É destinar para grandes coisas ou para algo determinado. É destinar com antecedência. Pensando nisso, eu vou repetir uma frase. O plano de Cristo é que quem crê em Cristo, quem escolhe ser encontrado em Cristo, é salvo do poder das consequências do pecado, da culpa, da alienação e da morte. Ou seja, é algo com antecedência. A gente escolhe, toma a decisão de seguir a Cristo, de aceitar a sua graça. E aí nós somos eleitos pela escolha, eleitos a receber a salvação. Isso é predestinação. Só para fixar, para que não haja nenhuma dúvida, e se houver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aí que a gente vai respondendo. A gente pede ajuda aos universitários, né, Nadima, né, Dé? E vamos que vamos. Meninas, bom demais estar com vocês mais uma semana. Semana que vem a gente vai falar sobre o poder de Jesus exaltado, que tem tudo a ver com esse tema gostoso, que é cartas. Dé, hora para a gente encerrar? Oro. Senhor Jesus, nós terminamos esse estudo expressando a nossa gratidão. A gratidão pelas bênçãos espirituais que o Senhor tem nos dado. A gratidão, ó Pai, pela salvação. A gratidão porque nós temos pessoas que compartilham da mesma fé que nós e porque nós fazemos parte do seu corpo, do corpo de Cristo. E agradecemos, ó Pai, porque nós somos já destinados à salvação, à eternidade, à felicidade. Obrigada, ó Deus. E nós terminamos expressando o quanto nós somos gratos a Ti e como demonstração nós entregamos o nosso coração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Encerramos com essa oração linda de gratidão e de entrega. Um beijo, meninas. Até a semana que vem. Tchau, tchau.